Olá, bom dia! Já comecei assim, abrindo o nosso livro, tá? E aí eu quero que você faça o mesmo lá na página 92, A Arte do Movimento, ok? E aí, como de praxe, né? Pega aí seu marcador e vem com a tia aí para a gente entrar, né? Ou continuar nesse mundo grego, né? Nessa Grécia Antiga que a gente vem conversando aí alguns dias, tá bom? Então vamos lá. Nós vimos no capítulo anterior como os gregos passaram a fazer o uso do que percebiam subjetivamente, por meio da sua visão pessoal em suas produções artísticas. Né? Lembram que eu falei que os egípcios eles mantinham, né? Eles não tinham muita diferença na hora de reproduzir as suas obras. Os gregos já começaram, então, a colocar aquilo que eles viam na sua pintura, tá? Principalmente na escultura. A gente sempre, né, o maior destaque são as esculturas, certo? Então a gente começou a ver um pouquinho sobre isso, tá? Aqui, não. A maioria, isso é legal de marcar. Será que não? Aqui, ó. A maioria, como o artista via as coisas, começou a se tornar importante no decorrer da história, tá? Então, a partir do momento que ele começou a pintar, a esculpir, de acordo com o que ele estava vendo, houve uma grande mudança assim na estética mesmo, tá? Mesmo que ainda estivesse se pautando por muitas das normas tradicionais dos tempos anteriores, principalmente no que diz respeito à representação da natureza e do corpo humano para esses artistas, já não era mais possível deixar de incluir em sua arte a experiência adquirida com o próprio olhar investigativo. Ok? Deixa eu colocar um negócio aqui. Consequentemente, o espaço para as inovações foi se ampliando e os gregos da antiguidade começaram a inserir cada vez mais movimento em sua arte, especialmente nas esculturas. Tá? E isso é muito importante mesmo de se marcar, tá? Ó, o espaço para inovação foi se ampliando e os gregos da antiguidade começaram a inserir cada vez mais movimento em sua arte, principalmente nas esculturas. O vídeo que a gente vai ver mais daqui a pouquinho vem falando, vai mostrar muito isso, né? Você vai visualizar muito isso, esse movimento e essa transformação, né? A importância desse olhar nas esculturas. E aí, o livro te convida a você olhar com detalhes, assim, essa estátua, guerreiro agonizante, né? Percebe que, assim, você consegue ver a dor desse guerreiro, desse combatente, né? Ó, você concorda que, ao olharmos para essa escultura, podemos contemplar, vou ler aqui no livro e deixar para vocês aqui, ó. Podemos contemplar e imaginar o movimento de um guerreiro grego ferido, caindo lentamente ao chão, em um campo de combate. Não se sabe quem foi o artista responsável por essa escultura, mas mesmo que haja nela alguma rigidez típica das esculturas antigas, vemos claramente que esse artista já havia se apropriado de certo domínio quando representa nessa peça o corpo humano com todo o seu movimento, tá? Um outro exemplo que o livro traz para a gente para comprovar esse amadurecimento de forma impressionante, a escultura a seguir foi descoberta no Templo da Vitória, em Atenas. Trata-se da deusa da vitória. E representa uma deusa em marcha. Nela, o aspecto rígido e a arte antiga praticamente desapareceu. Infelizmente, a cabeça da escultura se perdeu e ficamos apenas com um mistério do que ela poderia ter sido por inteiro. Tá? O que acontece, né? Por que essas peças são a deusa da vitória? Tá vendo? Ó, parece que ela está amarrando o cadastro e vê todo esse movimento. Os atenienses, né? Os gregos antigos, eles eram politeístas.
E aí, quando dominados, né? Quando houve toda uma dominação por um outro povo, né? Os cristãos já têm uma coisa com a idolatria, com a ideia dos deuses e tudo mais, principalmente voltada às esculturas. Então, quando os cristãos dominam, né, toda essa civilização, eles acabam destruindo os templos e as esculturas e tudo mais. Tá? Por isso que a gente não tenha, e sem falar que se passaram muitos anos, né, para o que a gente tem hoje. Então, contando com o tempo e com a destruição, né, já é uma benção a gente já conseguir ainda ter esses vestígios de obra, tá? Vamos continuar? Ó, essa personagem foi representada na escultura exatamente no momento em que interrompe sua caminhada e procura ajustar a sandália. Aqui, essa ideia aqui, tá? É espantoso como o artista e escultor captou características do movimento corporal súbito com tanta precisão, graciosidade, e ainda usou a caída do tecido da túnica dessa personagem como meio de atribuir naturalidade e beleza. E aí eu quero que você marque isso, ó. A descoberta da liberdade e técnica artística apresenta ao homem a harmonia que ele mesmo encontra-se pura, viva e livre para ser apreciada. A maestria no domínio das formas virou verdadeira sensação, e os artistas mais famosos eram os que conseguiam dar forma mais serenas e harmoniosas às suas obras. Okay? Então, isso foi um grande avanço, né, esse domínio dessa técnica. Agora, corre o seu livro, né? Corre essas páginas, lá na página 27, vai passar aqui essa atividade, página 27, a beleza da alma. Os gregos não concebiam a beleza apenas em termos de forma, cor ou estilo, mas sim em função da importância que atribuíam aos valores filosóficos. Eram bastante conscientes e preocupados com valores como verdade e virtude. Uma virtude, segundo a filosofia grega, tinha o valor de uma qualidade moral. A justiça, a coragem e o amor para os gregos eram grandes virtudes. Então, se eu perguntar quais eram as grandes virtudes dos gregos na Grécia Antiga, você pode botar a justiça, a coragem e o amor eram grandes virtudes. A estima por esses ideais pode ser percebida em alguns temas escolhidos pelos artistas em seus trabalhos, como no caso da imagem da deusa Eos, segurando o corpo de Menon, seu filho. Menon, segundo a antiga lenda homérica, fora morto pelo grande guerreiro Aquiles na guerra contra Troia. A lenda diz que Zeus, sensibilizado ao ver Eos chorando por Memnon, a teria transformado em uma deusa imortal. Uma imagem na taça abaixo, certamente o artista buscou retratar a beleza desse amor que Eos sentia pelo seu filho Memnon. Então, aqui a gente vê, né, a ideia da deusa Eos, né, chorando aqui, né, por causa da morte de seus filhos. Então, percebe que, além de toda essa tentativa de perfeição do corpo, né, nas esculturas, os valores que eles carregavam, eles também colocavam nas peças, né, no caso, nessa cerâmica. Então, assim, acreditavam na justiça, então procuravam, esse era um tema bom de ser retratado, né? E vem a mitologia, podendo trabalhar todas essas formas, todos esses valores, certo? A percepção do belo. Vamos, portanto, relembrar o que vimos até esse momento. Em primeiro lugar, analisamos a maneira como os artistas gregos passaram a atribuir movimento e vida por meio das formas e estilos que empregavam nas esculturas e nas pinturas, tá? Então, assim, a ideia do belo começa a partir do momento que ele vê, começa a fazer as esculturas da forma que ele está vendo e atribui um movimento, certo?
Em segundo lugar, vimos que a beleza para os gregos deixa eu subir aqui, não tinha apenas a ver com a forma, por mais movimento que ela tivesse, mas estava estritamente ligada às qualidades morais das pessoas, como justiça e moderação. Com esses elementos da arte, movimento, beleza, qualidades morais, que acabamos de apontar, então, se une ao ideal, como, né? Esse se une ao ideal da Grécia clássica. A resposta está no ideal de harmonia, né? Era preciso que tudo fosse harmonioso, belamente harmonioso. Pode ver que é tudo muito clean, né? Mas é tudo muito suave, muito bonito, né? A arte grega é muito bonita, né? Todo mundo se repete, ali você vai ver isso na nossa aula. Eu acho. Essa aqui, deixa eu ver. Na nossa próxima aula você vai ver essas qualidades, assim, essas respostas, essa harmonia. Um dos ideais do belo na Grécia é chamado kalokagatia, que significa literalmente belo e bom. É mais fácil belo e bom, né? Era a busca pela união perfeita entre a beleza da alma, o aspecto interno, e a beleza das formas, o aspecto externo. Ok? Praxédeles, um escultor que perseguiu fortemente essa harmonia em suas obras, era conhecido por enfatizar particularmente o uso de pinturas e outros preciosíssimos nos olhos dos seus modelos, pois nos olhos estariam as janelas para a alma. Em suas esculturas, vemos a busca constante pela harmonia entre o movimento, sempre harmonia, entre o movimento e o estático, entre a glória e o casual, entre a forma externa, que transparece na musculatura, e a vida vibra internamente. As esculturas de Praxedes buscavam, por meio da beleza, mostrar as pessoas retratadas em um mundo superior e divino. Muitas obras originais de Praxedes não existem mais, e parte delas é conhecida apenas por meio de relatos e citações em poemas. Na sequência, apresentamos 2 cópias de esculturas feitas pelos romanos, para que você possa imaginar como teriam sido as peças originais. Tá? Então, aqui a gente tem a cópia romana, né, do mármore de Vênus e de Dionísio. Tá? No vídeo que você vai assistir, você vai ver por que essas peças, assim, a grande maioria tem as pernas quebradas. Não quebradas, né? Porque como era por montagem, né? Isso aqui já foi... já sumiu, né? Desapareceu, assim. E era muito pesado, o mármore era muito pesado. Então, foi com o tempo, eles foram descobrindo uma técnica de fazer as esculturas e que ela não ficasse tão pesada ao ponto de cair. Tá? Então, era só questão de técnica, assim, né? E daqui a pouco eles vão começar a desenvolver cada vez mais essa habilidade, tá? Aí você deve ter reparado que os gregos preferiam representar os corpos humanos em sua arte. E você vai ver também que primeiro começou com o corpo masculino e depois o feminino, tá? Aqui. Ao mesmo tempo, você pode ver também, no período clássico, bastante otimismo dos gregos com relação ao ser humano, suas virtudes e sua beleza. Afinal, os próprios gregos possuem formas humanas. Era comum na cultura grega o culto ao herói, mortais como nós, que faziam coisas incríveis. Na imagem a seguir, podemos ver Hércules, que foi enviado para colher os frutos do jardim das Hespérides. Com essa tarefa, era impossível para o ser humano. Atlas, o deus que sustenta o céu sozinho, aceitou buscar os frutos, caso Hércules segurasse o céu para ele por um tempo. No friso, vemos o herói Hércules, um humano mortal, realizando a tarefa sobrenatural de segurar o céu, enquanto Atlas retorna cumprindo o combinado. Né? Então, assim, era sempre muito heróico, né? Muito trabalhoso essa arte, tá?
Eu vou colocar um videozinho para vocês, espero que vocês curtam. A gente viu dessa mesma série lá com os, se eu não me engano, com os egípcios, e agora a gente vai ver, então, com a Grécia Antiga. Vou colocar aqui. A Grécia Antiga, 5 coisas que você deveria saber sobre a história. Tá? E é bem legalzinho. E eu vou sair aqui também para que você possa curtir melhor esse vídeo sem a tia estar aparecendo. Tá bom? Esse vídeo vai estar linkado, tá? Para você poder assistir quantas vezes você quiser. Tá lá na plataforma. Vou dar play aqui. Vamos lá. Smile and Learn. 5 coisas que você deveria saber sobre a Grécia Antiga. A civilização grega surgiu aproximadamente no ano 1200 a.C., em um lugar privilegiado, entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Egeu. Era um território formado por uma península e um conjunto de ilhas. Os gregos foram um povo colonizador. Não se conformaram em permanecer no seu território. Eles buscaram novos lugares para ampliar a sua civilização. Eram excelentes navegantes e chegaram a muitos lugares do Mar Mediterrâneo, expandindo o comércio e o artesanato. Os gregos chamavam as cidades de polis, e cada uma tinha o seu próprio governo. Estavam muito bem organizadas e todas tinham a ágora, a praça da cidade, a acrópole, a zona mais alta da polis, o teatro, onde representavam comédias e tragédias, as muralhas, que defendiam a cidade, e o Partenon, o templo onde veneravam os deuses. Esparta e Atenas são exemplos de cidades conhecidas e poderosas daquela época. Em algumas ocasiões, as polis tiveram conflitos e chegaram a realizar várias guerras, com a finalidade de ampliar o seu poder e o seu território. A sociedade grega era dividida em 2 grupos, os cidadãos e os não-cidadãos. Os cidadãos eram homens, nascidos nas polis e que tomavam as decisões mais importantes. Os não-cidadãos eram as mulheres, os estrangeiros e os escravos, que não possuíam plenos direitos. Os gregos estabeleceram uma forma de governo chamada democracia, que permitia que as pessoas consideradas cidadãos tomassem decisões através da votação. Os gregos eram politeístas, ou seja, tinham vários deuses. Você conhece o Ares, o deus da guerra? E o Poseidon, o deus do mar? Eu acho que você já sabe que Zeus era o deus de todos os deuses. Nesta civilização surgiu a mitologia grega, uma coleção de relatos e histórias sobre os deuses e heróis que os gregos escreviam para explicar para as pessoas a origem do mundo e transmitir os seus valores. Você conhece a história do Hércules? Era o filho dos Zeus e um super-herói metade deus, metade humano. A força dele era tão grande que parecia de outro planeta. Os gregos eram extremamente curiosos e tinham vontade de conhecer tudo o que acontecia ao redor deles, seja sobre a natureza ou sobre o próprio ser humano. Assim, surgiu a filosofia, que em grego pode ser traduzida como amor à sabedoria. Alguns dos filósofos mais conhecidos são Platão e Aristóteles. Também neste período existiram matemáticos importantes, como Pitágoras e o Arquimedes, que tentaram aplicar a geometria e os números nas construções e na vida das pessoas. O interesse da civilização grega pela inteligência e pelo conhecimento fez com que ela se expandisse por todo o Mediterrâneo. As Olimpíadas também nasceram na Grécia. Não é incrível que continuem existindo até hoje? Na antiguidade, os Jogos Olímpicos eram realizados na cidade de Olímpia a cada 4 anos, e os melhores atletas de esportes como salto, lançamento de disco e corrida de várias cidades gregas participavam deste evento. Nessa época, os atletas competiam para ganhar coroas de oliveira ao invés de medalhas. Muitos valores olímpicos da antiguidade, como a colaboração, a disciplina e o esforço, continuam presentes até hoje. A civilização grega acabou em 146 a.C. Porém, hoje em dia a Grécia Antiga continua presente na nossa sociedade,
na política, na cultura, na filosofia e inclusive no esporte. Estas são as 5 coisas que você deveria saber sobre a Grécia Antiga. Gostou? Interessante, né? Gosto muito da Grécia Antiga. Na verdade, gosto de tudo que envolva arte. Gente, ó, fica com Deus, tá? Vocês devem estar estranhando, né? Não vou passar atividade nenhuma, é porque vai ter uma atividade no nosso próximo encontro. E aí essa vai ser a sequência, tá? Então, não se preocupe que tem atividade aí para você fazer em algum momento, tá? Tchau, tchau, e a gente vai se falando.